É uma das constituições, se não a maior, que garante a estabilidade democrática da maior nação democrática do país, que foi arranhada pela primeira vez desde a Guerra da Secessão, lá de idos tempos, né, que são os americanos. A Constituição americana ela foi formada por notáveis, e notáveis mesmo, né, de primeira qualidade, e logo em seguida a Comissão Constituinte foi destituída e ela permanece com poucas páginas, mas com cláusulas pétreas, que assim deve ser. Né? Ela foi feita e não foi mudada. Né? Tanto que quando algum maluco pega alguma arma e sai matando gente, e eles querem tirar a arma do americano, pode ser que não seja a cláusula mais adaptada ao mundo de hoje, não é? Mas eles não conseguem tirar essa cláusula porque está dentro do que eles consideram uma coisa que não pode ser mudada, é cláusula pétrea. Essa Constituição americana foi afrontada violentamente agora pelo Trump, a primeira vez que eu vejo um arranhar da democracia americana assim, numa eleição, né, em que o Trump diz que não vai sair do lugar que ele está e tal, mas mesmo assim, ele, para ficar no lugar que ele está, ele tem que usar a lei. Não adianta ele tentar os arroubos que ele tem, porque ele tem que tentar a lei. É pelo caminho legal se ele quiser ficar no banco dele lá. Mas ele arruma uma baita divisão no país que eu não me lembro de ter visto desde a Guerra da Secessão essa divisão aí. Pode ser que tenha havido tempos lá atrás e aconteceu muito pouco, né? Porque o americano sempre preservou aquele sentido de lealdade à nação. Né? O político é menos importante do que a nação. Aqui, alguns políticos se julgam maiores que o nosso hino, a nossa bandeira e mais do que o povo brasileiro a quem eles representam e são inquilinos do poder. Essa é a grande realidade. Então, como é que o senhor analisa o episódio do Trump alegando fraude e dizendo que vai continuar como presidente e tal, e que vai conseguir continuar como presidente numas eleições que são feitas pelo correio, que são feitas com a velha e boa cédula, não é? Com os colégios eleitorais e tal. É uma eleição difícil de entender, mas que existe há muito tempo. E aqui nós temos o voto eletrônico, através das urnas. Não é? Os americanos já tentaram, pelo menos, ver o nosso processo de eleição e imitar o nosso processo de eleição, ou colocar em prática lá, mas alegaram que não era o melhor. Vamos continuar com o que tem. Já houve um caso lá do Biden com o Trump da Flórida e tal. Por que é que, por exemplo, os americanos não adotam o voto eletrônico? Quão o voto eletrônico é seguro? Agora o senhor, como presidente do TSE, pode falar isso com mais clareza, porque está entendendo muito mais disso e tem que entender mais do que todos nós. Por que é que o voto eletrônico é considerado seguro? Menos também pelo presidente Bolsonaro, que alegou que já houve fraude em urnas eletrônicas e daí por diante. Mas por que é que o voto eletrônico é seguro? Até que ponto ele é seguro? E até que ponto a garantia das eleições está mantida, a começar por essas eleições municipais, já com vistas a 2022, e se há alguma novidade em relação a aperfeiçoar o sistema eletrônico de votação? Muito bem, Datena. Começando pelos Estados Unidos, nos limites que eu posso me permitir falar, eu estive lá como convidado, como observador das eleições, estive em sessões eleitorais no estado de Maryland e estive numa sessão eleitoral em Washington. De fato, o voto lá ainda é em cédula e manual, mas não tão primitivo quanto se possa imaginar, porque depois do voto ele é colocado, o próprio eleitor coloca numa máquina, pelo menos nos 2 lugares onde eu estive, e depois é a máquina que conta. Portanto, a contagem em si não é manual como padrão, porque em muitos casos é. O que aconteceu que dificultou, que trouxe essas controvérsias na eleição americana do que eu pude observar? É que lá eles permitem, Datena, o voto antecipado. As próprias sessões eleitorais abrem 4, 5 dias antes. Portanto, a eleição principal era 3 de novembro, mas quem quis votar no dia 2, no dia 1º, no dia 31 de outubro, pôde. Então, teve uma quantidade de votos antecipados presenciais.
E, além disso, lá também se admite o voto pelo correio. O sujeito vota e coloca lá numa caixa específica. O que aconteceu politicamente? Os democratas, que levam a sério, bem a sério, a pandemia, convocaram os seus eleitores para votarem antecipadamente e evitarem aglomerações. Os republicanos e o próprio presidente, que minimizam as circunstâncias da pandemia, convocaram os seus eleitores para votarem no dia 3, especificamente. Portanto, no dia 3, a maioria que votou nos estados mais divididos era republicana. E aí, desde o final do dia 3, o presidente começou a dizer, bom, só vale os votos que foram contabilizados hoje, porque eles contam primeiro os votos do dia 3, do dia efetivo. E os votos antecipados, na medida em que iam chegando, iam revertendo o resultado. Portanto, o presidente em estados-chave ganhou no voto de 3 de outubro, mas quando chegaram os votos antecipados, isso foi se revertendo. É isso que eles têm chamado de fraude. Isso não é fraude porque a regra do jogo permitia. Portanto, é muito surpreendente que esteja acontecendo isso e que se insere numa onda mundial que combina três coisas complexas quando elas se juntam, Datena, que é o populismo, o conservadorismo radical, não o conservadorismo como uma opção legítima, mas o radical, o da intolerância, o que não reconhece o outro, que é o que está acontecendo, e o autoritarismo. Quando populismo, conservadorismo radical e autoritarismo se juntam, nós temos problemas como os que aconteceram na Hungria, na Polônia, na Turquia, na Rússia e agora, surpreendentemente, nos Estados Unidos, mas eu acho que as instituições lá são fortes suficientes para derrotarem esse tipo de reação. Falando sobre o Brasil, nós temos urnas eletrônicas, Datena, desde 1996. Nunca se documentou nenhum caso de fraude, que, aliás, acontecia muito no tempo do voto em papel e do voto impresso. Portanto, nunca se documentou. Eu não dou muita bola, eu sou juiz, eu dou bola para fatos e provas, e não para retórica política. O meu papel é enxergar para além da fumaça. E nunca se documentou nada que agravasse as urnas. Nunca houve uma prova de fraude, um elemento efetivo. Portanto, eu não tenho paixão pelas urnas eletrônicas, eu tenho paixão por eleições limpas. Nunca aconteceu e, nesse sistema, se elegeu pela segunda vez o presidente Fernando Henrique, por 2 vezes o presidente Lula, por 2 vezes a presidente Dilma e por uma vez o presidente Bolsonaro. Evidentemente, eu respeito a opinião de todo mundo e mais ainda do presidente da República. Porém, até aqui, as urnas se revelaram confiáveis. Elas só têm um problema, Datena. Elas custam muito caro. Nós temos quase 500 mil urnas e elas precisam ser trocadas. A cada 2 anos você tem que trocar 20%, porque tudo que é tecnológico vai ficando obsoleto. E a gente gasta 700 milhões a cada 2 anos para comprar urna. É muito dinheiro, a gente tem destinos melhores para essas verbas. De modo que eu fiz agora uma chamada pública para as grandes empresas de tecnologia, aliás, qualquer uma que tenha se inscrito, para apresentar um novo modelo de eleição digital, se possível, usando o próprio celular, o próprio dispositivo pessoal, e para ver se nós conseguimos baratear. Agora, no dia 15 de novembro, essas 31 empresas, inclusive Microsoft, IBM, uma parceira da Amazon, a Indra, espanhola, todas elas se inscreveram e vão fazer testes em 3 cidades brasileiras de um novo modelo de votação digital.